Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje iremos estudar os seres vivos e o ambiente. Inicialmente vamos aprender aqui o conceito de ecologia. A ecologia é o estudo das relações estabelecidas entre os seres vivos e destes com o ambiente em que vivem. Vale destacar que o ambiente corresponde a tudo que faz parte do meio em que vive o ser humano, os seres vivos ou outras coisas. Nele pode existir elementos vivos e elementos não vivos. Como exemplos de elementos vivos podemos citar os animais, as plantas e outros seres vivos. Já como exemplos de elementos não vivos, destacamos a temperatura, a umidade, os ventos, a luz, a qualidade da água, a qualidade do ar e o solo. Espécie. Espécie corresponde ao conjunto de indivíduos muito semelhantes que na natureza são capazes de cruzar entre si e gerar filhos férteis. Então veja que a principal característica que define uma espécie é a reprodução, que como exemplo de espécies podemos citar a saíra de 7 cores e o sabiá laranjeira. Embora as duas sejam pássaros, sejam aves, elas pertencem a espécies diferentes. Isso implica dizer que essas duas aves elas não podem gerar filhos ao cruzarem entre si. Por quê? Porque pertencem a espécies diferentes. O habitat. O habitat corresponde ao lugar em que uma espécie vive. Por exemplo, o habitat da jaguatirica, assim como também do mico-leão dourado, é a Mata Atlântica. Então, esses animais eles habitam a Mata Atlântica. Nicho ecológico. O nicho ecológico corresponde ao conjunto de condições em que uma espécie vive e se reproduz. É importante destacar que, mesmo espécies diferentes vivendo em um mesmo habitat, elas apresentam nicho ecológico diferentes. Então, como exemplo aqui, vamos observar o nicho do caranguejo. Então, o nicho do caranguejo corresponde às condições em que ele vive, o conjunto de condições em que o caranguejo vive no seu ambiente. Então, por exemplo, o caranguejo ele sai durante a noite, ele come peixe, ele põe ovos, vive no oceano, ajuda os corais, não gosta de frio e ele também é comida de gaivota. Então, todo esse conjunto de atividades que o caranguejo realiza, todo esse conjunto de condições do caranguejo é o que nós denominamos de nicho ecológico. Os indivíduos de uma mesma espécie que vivem em determinada região formam uma população. Então, a população corresponde aos indivíduos de mesma espécie. E aí na imagem um exemplo de população de elefantes. Veja que nós chamamos de população de elefantes porque há apenas elefantes, ou seja, indivíduos de uma mesma espécie. Já a comunidade corresponde ao conjunto de indivíduos de diferentes populações que mantêm relações entre si. Então, por exemplo, aqui na imagem nós destacamos uma comunidade de animais. Perceba que há zebras, há búfalos. Então, quando em uma mesma região habita indivíduos de espécies diferentes, ou seja, de diferentes populações, nós denominamos isso de comunidade. O ecossistema. O ecossistema corresponde ao conjunto formado pelos seres vivos que habitam um determinado ambiente e pelos elementos não vivos existentes naquele ambiente, como a água, o solo, o ar, o sol, entre outros. Como exemplo de ecossistemas, podemos citar um jardim. Então, no jardim há elementos vivos, como os pássaros, borboletas, flores, entre outros, e há elementos não vivos, como já citados, água, solo, ar e sol. Então, esses elementos vivos, assim como os elementos vivos e os não vivos, mantêm relações entre si, relações harmônicas, relações de independência. Então, a todo esse conjunto nós chamamos de ecossistema. A biosfera. A biosfera corresponde ao conjunto de todos os ecossistemas existentes no planeta, ou seja, é a soma de todas as regiões do planeta em que é possível existir vida. Tem vida, então é biosfera.
E aqui nós temos as relações ecológicas, iniciando pela espécie, como já dito, corresponde a indivíduos muito semelhantes, que na natureza são capazes de cruzar entre si e gerar filhos férteis. Aí a população, que corresponde ao conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habitam uma determinada região. E aí mais abrangente temos a comunidade, que representa o conjunto das populações de indivíduos existente em um determinado lugar. E o ecossistema, que compreende os elementos vivos e não vivos de um ambiente que mantém relação entre si. E o conjunto de todos os ecossistemas terrestres que formam a biosfera. Bom, gente, assim finalizamos nossa aula. Espero que todos tenham compreendido. Um forte abraço e até a próxima.